Este é o Semanário Dr. Zukula, o que é que motivou a criação da CFM Logística e como é que ela se insere na cadeia do valor da indústria do petróleo e gás em Moçambique? A visão estratégica do governo foi, de fato, dar um comando, não é? Em dois sentidos. Por um lado, aquilo que era o CFM, que dedica-se à área portuária, tem o seu serviço, tendo em conta a sua locação geográfica, dizer assim, cria uma unidade que possa dedicar exclusivamente aos projetos ligados. Em que medida a CFM Logística representa uma resposta à necessidade de soberania logística no setor energético em Moçambique? A CFM Logística já está há quase um ano a operar sobre serviços marítimos na Cala, para dizer qual, mais do que nunca, já que são suficientes para ombrear com padrões internacionais, com qualquer que seja, portanto, empresa, em termos de serviços marítimos, tanto a nível internacional. De que forma é que o CFM Logística também configura uma resposta a esta temática do conteúdo local? Por entrar nesta área, portanto, leva consigo aquilo que é a formação dos moçambicanos para competências, não é, naquilo que são necessidades do país, seja aqui, portanto, não é, em Maputo, na Beira, outro sítio, essa é uma área. A outra inteira, portanto, mesmo da armazenagem, não é? Portanto, estamos a ver se entrar para a de logística, não vai trabalhar assim, portanto, por na Cala. Há uma série de serviços amplos, seja a venda, portanto, de refeições, a água, digamos, fardamento, há uma série de serviços acessórios que as empresas precisam. Como é que o CFM Logística se vê inserido neste processo de expansão, começando pelo Coral Norte e depois todos os outros projetos em perspectiva? Não é possível achar que, olha, sendo moçambicano, sendo empresa moçambicana, ela assim vai poder participar e fazer tudo, não é possível. Terá que se alinhar as empresas internacionais de renome que tenham, de fato, esta experiência e um tracking, portanto, bom, de tal forma que a gente possa, de fato, crescer. Como gostaria que a CFM Logística fosse percebida hoje no futuro pelos operadores, pelo governo e também pelo mercado? Devem ver a CFM Logística como uma empresa forte, com uma visão estratégica extremamente, portanto, ambiciosa e que está a entrar, portanto, para este setor, portanto, de logística da área de óleo e gás, para contribuir, para fazer o melhor para a economia moçambicana. Que elementos considera fundamentais para a consolidação da reputação e da credibilidade da empresa no ecossistema nacional e internacional? Entramos para esta área com muita clareza e com muita objetividade, né? Trazer ganhos diretos em termos daquilo que são de logística, né? Aquilo que é, portanto, com os parceiros internacionais, mas, por outro lado, muito rapidamente com as empresas locais virem conosco para esse negócio. Portanto, essa é uma ambição para já. E no tema de fundo da presente edição vamos abordar um setor que tem se configurado como um pilar da estratégia de crescimento econômico, sobretudo neste presente ciclo de governação. Estou-me a referir ao setor logístico e, nesse caso em particular, vários atores num passado recente vieram a terreiro para firmar exatamente o seu posicionamento estratégico na cadeia de valor da indústria logística moçambicana. Há de se recordar que muito recentemente, através da CFM, empresa pública, foi lançada a empresa CFM Logística com um papel bastante particular, e é isso precisamente que vamos tentar perceber com algum pormenor sobre o enquadramento desta unidade econômica e produtiva, sobretudo o papel estratégico que vai assumir num setor no qual radicam enormes expectativas para a alavancagem da economia moçambicana. Comigo está o presidente do Conselho de Administração da CFM Logística, o Dr. Joaquim Zukula.
A quem saúdo, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Dr. Zukula, eu gostava que começássemos um pouco do passado, embora não vamos ficar lá bastante tempo, queremos olhar muito para o presente e depois para o futuro, mas interessa-me mesmo para perceber tudo o que há de visão relativamente à CFM Logística, interessa-me perceber o que é que motivou a criação da CFM Logística e como é que ela se insere no seu mandato, como é que ela se insere na cadeia do valor da indústria do petróleo e gás em Moçambique. Obrigado, João. Primeiro agradecer esta oportunidade de convidar a CFM Logística para ter um espaço nobre para falar um pouco de si, falar daquilo que é a sua visão estratégica, não é? Dizer que João, sem querer voltar para trás, como bem dizia, não é? De fato, o CFMP está a lançar daqui a pouco os seus 130 anos, não é, de existência. É mais do que um século, mais alguma coisa. 130 anos é muita coisa. E esta empresa aqui, a CF Empresa Pública, tem, dentre outras coisas, o seu cerne naquilo que é logística por excelência, né? Na parte portuária, na parte ferroviária, há mais de um século, mais de 100 anos. E considerando aquilo que é a dinâmica de economia, não é? A economia moçambicana, fora aquilo que é a logística tradicional que viemos a fazer, apareceu um novo, portanto, segmento de negócio, que é a área, portanto, a logística mais dedicada aos projetos de óleo e gás. Que, como toda a gente sabe, esta área é o futuro de Moçambique, é a expectativa de todos os moçambicanos, a economia possa tomar uma outra dinâmica, um outro rumo naquilo que é o seu desenvolvimento. Então, tendo em conta a experiência circular e tendo em conta a dinâmica deste novo setor que está a aparecer na economia moçambicana, a visão estratégica do governo foi, de fato, dar um comando, não é? Em dois sentidos. Por um lado, aquilo que era o CFM, que dedica essa área portuária em termos de seus serviços, tendo em conta a sua localização geográfica, dizer assim, cria uma unidade que possa dedicar exclusivamente aos projetos de óleo e gás. Ou seja, tínhamos de ter uma unidade, portanto, jurídica, autônoma, digamos, de direito, portanto, privado, moçambicano, e detida 100% pelo CFM, que vai se dedicar exclusivamente sobre, portanto, projetos de óleo e gás. Portanto, isso foi um comando, mas, por outro lado, tendo em conta aquilo que é a natureza dos projetos de óleo e gás, como todo mundo acontece, portanto, ganha-se mais não pelo produto assim que a gente explora e exporta, mas na que são os serviços âncora à volta daquele produto, neste caso, que é óleo e gás, vou dizer, projeto de óleo e gás, e que, no nosso caso, o CFM foi chamado mais uma vez pelo governo, dizer, olha, preenche aquele conteúdo local, tendo em conta aquilo que seria, portanto, o efeito multiplicador desta área da logística, ou seja, o CFMP tem 100 anos de existência, mais de 100 anos de existência, cria, portanto, aqui uma empresa autônoma para o projeto de óleo e gás, que, por via disso, tem que trazer consigo aquilo que é conteúdo local, para permitir que a economia moçambicana, de forma clara, de uma forma sustentável, possa resgatar aquilo que, de fato, é o desidrato do governo, que é preencher o conteúdo local, mas, por outro lado, trazer, portanto, ganhos adicionais naquilo que é a área de logística, exclusivamente para a área, portanto, do projeto de petróleo, de óleo e gás, neste caso. E em que medida a CFM Logística representa uma resposta à necessidade de soberania logística no setor energético em Moçambique? Existe esta preocupação de haver um maior controlo nacional sobre a indústria logística? Portanto, mais uma vez, vamos dizer que, olha, a CFM Logística, como dissemos, é uma empresa, portanto, de direito privado, portanto, moçambicano, é uma empresa 100% da pelo CFMEP e naquilo que é a sua visão estratégica tem que preencher um vazio, portanto, que não existia, portanto, que existia cá, não é? Que é, acima de tudo, garantir que todos os projetos, digamos, de óleo e gás, naquilo que são os serviços de logística portuária, tem que estar claro isto, estamos a falar daquilo que são os serviços a providenciar para, portanto, todas as empresas de óleo e gás, em termos de seu manuseamento, em termos de seu tratamento, armazenamento, e mais do que isso, a parte dos serviços marítimos, esta empresa possa aparecer. Dando um exemplo muito breve, portanto, nós sabemos que, portanto, os projetos, portanto, de óleo e gás já estão, portanto, em curso no país, olhando para aquilo que é Coral Sul, portanto, há uma área, portanto, que devia ser uma empresa puramente moçambicana e estratégica, detida pelo governo, neste caso, pudesse ser o CFMP, que era, portanto, os serviços marítimos.
mas que, bom, por muitos fatores, não vamos aqui aprofundar a isso, ficou, portanto, de lado. Pelo que agora, olhando para aquilo que é o desenvolvimento futuro, principalmente para o Coral Norte, há portanto, este comando em que o CFM Logística, portanto, vai poder preencher com todo um rigor, com toda uma pujança, para trazer mais ganhos, mais empoderamento e, acima de tudo, a maximização das receitas para a economia nacional. Portanto, é aí onde o CFM Logística, portanto, se sente enquadrado com esta pujança. E só para dar um exemplo, já está há quase um ano a operar sobre serviços marítimos em Nacala, para dizer qual, mais do que nunca, já que sou suficiente para ombrear com padrões internacionais, com qualquer que seja, portanto, empresa, em termos de serviços marítimos, tanto a nível internacional. Bem, uma discussão sempre presente quando estamos no setor onde a CFM Logistics está inserida, que é a indústria do petróleo e gás, um dos temas que está sempre presente é o conteúdo local. De que forma é que o CFM Logistics também configura uma resposta a esta temática do conteúdo local e como é que ela realmente desempenha a sua função na promoção do conteúdo local? Obrigado, João, mais uma vez. O CFM, tanto a CFM Logística, como dizia, portanto, antes, ela, pela sua natureza, portanto, é uma empresa detida, digamos, pelo Estado, e a visão estratégica do governo, de fato, é providenciar, digamos, aquilo que são os ganhos para os projetos de óleo e gás para as empresas nacionais. Nós entendemos que com a indicação, por exemplo, da aprovação de decreto, um decreto que foi aprovado recentemente pelo Conselho de Ministros, que dá poderes ao CFM Logística para avançar. O CFM, neste caso, para avançar com serviços marítimos, fora de dragagem, podemos falar sobre isso, criou aqui, portanto, uma série de oportunidades para as empresas nacionais. Portanto, a empresa CFM Logística vai tomar a dianteira em termos de trazer negócios como tal, mas com as empresas nacionais vão poder se associar por uma série de parcerias, não é? Vou dar um exemplo muito simples. Na questão da formação, não é? Seja dos pilotos, naquilo que é a filosofia da CFM Logística, tem que trazer essas parcerias, não é? Com empresas de renome internacional para a formação, por exemplo, de pilotos. Temos aqui a nossa escola náutica. Portanto, significa que, por entrar nesta área, portanto, leva consigo aquilo que é a formação dos moçambicanos para competências, não é? Naquilo que são necessários do país, seja aqui, portanto, não é? Em Maputo, na Beira, outro sítio, é uma área. A outra, portanto, mesmo da armazenagem, não é? Portanto, estamos a ver se a Logística entrar para a logística. Não vai trabalhar sozinha, portanto, por Nacala. Há uma série de serviços âncora, ou seja, a venda, portanto, das refeições, a água, digamos, fardamento. Há uma série de serviços acessórios que as empresas precisam, não é? Até para alugar um simples carro. Então, se está na CFM Logística, portanto, com este negócio, muito facilmente vai agregar, vai levar consigo empresas moçambicanas, não é? Que precisam tanto de trabalhar, obviamente, com padrões que as empresas hoje exigem, não é? Pelo bom. Nós achamos que a CFM Logística tem melhor condições de trazer este efeito multiplicador às empresas nacionais por essa via, não é? Toma um negócio, trabalha com as empresas moçambicanas e por essa via cria, de fato, digamos, empoderamento e cria maximização dos ganhos dos projetos ligados para o país, seja na Bacia do Rovuma, seja na Zona Sul, seja no Assento, porque há a parte daquilo que é a cabotagem, não é? Mais uma vez, a CFM Logística tem um papel muito importante. Né? Quando é cabotagem, se estamos a falar de um negócio, sai da Beira, sai de Pemba, por exemplo, para o Porto de Maputo, o contrário. Então, há um papel importante para a economia nacional, não estou a falar de fora, que as empresas devem desempenhar o papel. E quem faz o lead, na nossa perspectiva, é a CFM Logística. E os projetos do óleo e gás estão em expansão. Muito recentemente foi anunciado o início do projeto Coral Norte, depois Coral Sul, e também há operações em perspectiva em Palma. Como é que o CFM Logistics se vê inserido neste processo de expansão, começando pelo Coral Norte e depois todos os outros projetos em perspectiva? Portanto, o CFM Logística vê esta decisão, ou seja, vem destes projetos, de fato, com muita expectativa, não é? Expectativa no sentido de que, olha, primeiro tem que responder àquilo que é o comando do governo, naquilo que se pretende, não é? Portanto, na perspectiva do governo, temos naquilo que é a maximização das receitas para o país, mas, por outro lado, é o desafio a si mesmo, dizer assim, olha, é uma empresa que está há um ano
como é que deve fazer bem e convencer que, olha, pode providenciar um serviço a nível internacional, de qualidade internacional. Mas, por outro lado, é trazer que aquilo que é a governança e a transparência naquilo que é a relação com os parceiros, não? Acima de tudo. Dizer que toda a gente sabe que para projetos de óleo e gás não é possível achar que, olha, sendo moçambicano, sendo empresa moçambicana, ela assim vai poder participar e fazer tudo, não é possível. Terá que se alinhar as empresas internacionais de renome que tenham, de fato, esta experiência e um tracking, portanto, bom, de tal forma que a gente possa, de fato, crescer. Pois, olha, a nossa perspectiva é dizer, olha, nesta adesão do governo, temos de fazer o melhor possível para nunca deixar de lado aquilo que são os moçambicanos, trazer ganhos ao país, trazer o ponderamento das empresas moçambicanas, fazer com que os moçambicanos tenham um padrão de gestão internacional, mas, acima de tudo, beneficiar daquilo que é formação nessa área de negócio. Então, essa é uma parte. Mas a outra é dizer que, olha, nós queremos um dia ombrear, seja em Moçambique, seja em Angola, seja em outros países, naquilo que é a gestão nessa área, portanto, de logística, não é, dos projetos de óleo e gás. Portanto, nós nos sentimos desafiados nessa perspectiva. E mais do que nunca, a casa-mãe que é o CFMP já há mais de 130 anos tem estado a resgatar, a fazer este papel, e há um mandato para ser logístico pelo bom. Nós temos que fazer, muito bem feito, digamos, esta resposta, esta responsabilidade que nós temos, não é? Para honrar aquilo que é a visão estratégica do governo. Pelo que nós sentimos, de fato, honrados com este desafio e temos que responder positivamente. E qual tem sido a articulação com o governo e com os reguladores para garantir que a CFM Logística efetivamente seja parte ativa das soluções logísticas nacionais? De fato, é um comando muito claro, né, naquilo que é a articulação do governo, dizer que, mais uma vez, aquilo foi a aprovação, portanto, decreto, portanto, recentemente, né, portanto, saiu, toda a gente conhece esse decreto, é um comando claro daquilo que o governo espera do CFMP e da sua subsidiária, que é a CFM Logística, portanto, o que é que deve fazer. E nesse sentido, nós achamos que, pela nossa atuação, a profissão de estatutos, o CFM Logística, mais uma vez, uma empresa de direito, portanto, privado, moçambicano, autônomo, 100% pelo CFM, a articulação institucional da CFM Logística para o CFMP e depois para o Ministério dos Transportes e Logística, é muito claro esse comando. Essa é uma parte, mas a outra é que pela nossa atuação há uma relação, portanto, terá que haver, que existe neste momento, com, por exemplo, o Instituto Nacional de Petróleos, que é o ONP, naquilo que é a nossa forma de ser de estar para os projetos de óleo e gás. Portanto, esta articulação via, digamos, o Ministério de Transportes e Logística, naquilo que é a atuação dos ganhos a trazer ao nível do seu transporte e comunicações, o CFM tem muito a contribuir. Dizer que, João, nessa perspectiva, hoje não se faz sentir, não quero desafiar o CFMP, mas dizer que, olha, hoje o CFMP na parte portuária dedica a contentores, ao carvão, aos minerais e tudo mais. O CFM daqui a pouco vai fazer possivelmente muito mais, dedicando o serviço de logística por excelência. E poderá contribuir muito mais naquilo que é a dinâmica do futuro, na economia do país, portanto, os transportes e comunicações por essa via, para dizer que, olha, nós estamos claro que, via o nosso Ministério de Transportes e Logística, neste caso, vamos poder, de forma clara, haver uma harmonização, considerando que o CFM é uma empresa de direito privado, uma empresa privada, terá que, de fato, desempenhar o seu papel, mas, por outro lado, é a harmonização e sintonia naquilo que é a visão estratégica do nosso governo, pelo que nós sentimos, de fato, neste enquadramento. Sim. E como é que se garante que a empresa, neste caso a CFM Logística, se permanece competitiva sem perder, digamos, o seu caráter de interesse público? Exatamente. Bom, João, nessa perspectiva da concorrência, nós pensamos que para crescermos já estágios temos que fazer. Não é? Portanto, não significa acordou e entra para um negócio que não conhece, já está, portanto, coisa. Mas a nossa visão estratégica primeiro são as parcerias. Não é? Garantir, mais uma vez, que quem vier se associar a nós, para coisas claras, tenha competência e capacidade de transmitir de uma forma gradual aos moçambicanos a CFM Logística. Essa é uma parte. Agora, a outra é dizer assim, olha, portanto, nós temos aquilo que o benchmark, naquilo que é o pricing, naquilo que é a eficiência, naquilo que é o trabalho, portanto, providenciar. Mas, mais uma vez, tendo em conta a economia, portanto, internacional. No setor do óleo e gás, há, portanto, KPIs temos que, de fato, seguir, não é? Estou a falar de serviços deslocadores, por exemplo, o Porto de Nacala. Tomamos o ano passado, do nada, foi lançado, tomamos, hoje estamos a fornecer serviço para o Porto de Nacala, por excelência.
E naquilo que é a nossa visão tanto estratégica, mais uma vez, esperamos passar, tendo em conta o comando de decreto, para um outro nível. E, mais uma vez, a contar com os parceiros internacionais de renome, de forma que possamos crescer ao longo do tempo e responder àquilo que, de fato, é a competição, obviamente, a transparência e boa governação das empresas, não é? Para dizer, olha, nós, nessa perspectiva, vamos estar sempre com parcerias, não é? De forma gradual, não é? Para podermos crescer e garantir, acima de tudo, aquilo que fosse efetivo. Não podemos estar, não é, fora de coisa. E, acima de tudo, a eficiência, não é? Queria que nos debruçássemos agora sobre questões de posicionamento e toda uma reputação institucional, que é um aspecto essencial neste ramo, neste setor em que a CFM Logistics está inserido. Como timoneiro, como líder desta empresa, como gostaria que a CFM Logistics fosse percebida hoje no futuro pelos operadores, pelo governo e também pelo mercado? Sim. Bom, primeiro, João, dizer que relativamente aos operadores, devem ver, portanto, a CFM Logistics como uma empresa forte, com uma visão estratégica extremamente, portanto, ambiciosa e que está a entrar, portanto, para este setor, portanto, de logística da área de óleo e gás para contribuir, para fazer o melhor para a economia moçambicana. Ela é uma empresa que teve o seu due diligence. Alguém vem fazer due diligence para mostrar que uma empresa com todo um rigor e conta com o backbone que é o CFMP para fazer bem melhor para os projetos de óleo e gás. É uma empresa que consideramos como, portanto, transparente, uma empresa, digamos, pequena, mas a sua forma de atuação, é a nossa visão, que nós queremos, que venha, de fato, contribuir, venha aliar, portanto, as empresas que estão a vir para o país para fazer bem melhor, que é o desejo de todos, não? Para levantar a economia moçambicana e tanto em diante. Na perspectiva do nosso governo, de fato, o governo já deu sinais claros, não é? O que é que pensa da CFM Logística, do CFMP? É dizer assim, olha, vocês já tinham 100 anos a fazer uma coisa, agora, daqui em diante, a dinâmica da economia nacional e internacional dita outra coisa. Temos novos recursos. CFM, mais uma vez, é desafiado a colocar, não é, a vossa contribuição para um outro estágio, trazendo, neste caso, a CFM Logística, para dizer que, olha, para o nosso governo, que, portanto, deve continuar a apoiar a CFM Logística. Na perspectiva, trazemos mais benefícios ao país, a maximização das receitas diretas para, portanto, não é, para o CFMP, por via disso, para, portanto, o Estado, essa é uma parte. Mas, por outro lado, a criação de mais empregos. Mas, olha, há uma unidade que nós criamos, que ela, digamos, a curto, médio e longo prazo, tem que crescer, tem que trazer mais empresas pequenas consigo, naquilo que é, portanto, o empoderamento das empresas nacionais. Mas, mais do que isso, é, de fato, João, as pequenas empresas associar-se, portanto, a esta empresa com uma visão estratégica, com uma oportunidade ímpar, não é, de fazer negócios e fazer com que, bom, a contribuição, mais uma vez, portanto, as pequenas empresas, portanto, as médias e pequenas empresas, possam andar, portanto, juntamente com o Moçambique e fazer Moçambique, portanto, crescer. Dizer que a área de óleo e gás é uma área, portanto, nova para nós, mas já há muitas experiências no mundo. Então, cabe a nós sabermos escolher as boas experiências e contribuir para o nosso bem em Moçambique. Que elementos considera fundamentais para a consolidação da reputação e da credibilidade da empresa no ecossistema nacional e internacional? Acima de tudo, João, bom, nesta fase que estamos a falar, portanto, do Coral Norte, primeira coisa, entramos para esta área com muita clareza e com muita objetividade, não é? Trazer ganhos diretos em termos daquilo que são os serviços de logística, não é? Naquilo que é, portanto, com os parceiros internacionais, mas, por outro lado, muito rapidamente com as empresas locais virem conosco para esse negócio. Portanto, essa é uma ambição para já. E depois, no segundo momento, podemos pensar por o resto, portanto, não é, do ecossistema como tal. Mas, para já, a nossa entrada, tendo em conta, mais uma vez, o decreto, para esta área, temos de trazer, portanto, resultados imediatos, claros como tal. Esse é um aspecto. O outro, mais uma vez, João, CFM Logística não é uma empresa de direito privado, ela é detida 100% pelo CFMP, que é empresa 100% do Estado. Então, o time da governança tem que garantir, portanto, estas boas práticas com clareza, como deve de ser como tal. Olha, um dia pode-se mudar o gestor, portanto, do CFMP ou do CFM Logística, mas aquilo que é a visão estratégica, não é? Tem que garantir, portanto, esta atuação hoje e para sempre. De tal forma que, bom, os parceiros internacionais têm o rigor que têm, temos padrões internacionais,
nós possamos responder. Portanto, essa é das que temos que fazer. Sim. Dr. Joaquim Zuculo, muito obrigado por nos conduzir a esta visita virtual à CFM Logística e percebermos realmente o posicionamento desta empresa num setor que, como sabe, mexe com várias sensibilidades e expectativas no todo um contexto do processo econômico do país, e agradeço por esta disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Dizer que, olha, nós estamos ali, portanto, temos, como CFM Logística, 1 ano de existência. Esperamos, com todo o vigor, com toda, digamos, determinação, contribuir bem melhor para este país, para estas gerações vindouras, não é? Para o nosso belo Moçambique. Obrigado, João. Obrigado. Ficamos assim, então, com este apontamento hoje no setor logístico e, nesse particular, como teve a oportunidade de perceber, apresentamos aqui o perfil de um ator que, neste momento, se posiciona para assumir um protagonismo relevante na consolidação de todo um setor logístico nacional, a participação das empresas nacionais na cadeia de valor da indústria de petróleo e gás tem sido uma questão essencial para a maximização dos benefícios do país no que diz respeito à exploração do gás natural, mas também de toda a indústria extrativa nacional.